Muitas pessoas têm dúvida do seu propósito. Quando ouvem falar em propósito, elas olham para elas e se perguntam: qual é o meu propósito? Eu já tive essa dúvida também. Eu já me perguntei, me auto-perguntei por várias vezes qual seria o meu propósito. Eu já perguntei para Deus também qual é o meu propósito, Deus. O que tu queres que eu faça aqui nessa terra? Então, eu creio que essa dúvida não é só minha, é uma dúvida sua também. E quando eu entendi o meu propósito, tudo começou a clarear para mim. Então, é sobre isso. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Mas para mim dizer isso, eu quero te levar lá no livro de Eclesiastes. Porque hoje a gente vai falar de propósito, não um propósito individual. Hoje a gente vai falar de propósito, mas o propósito conjugal. Qual é o seu propósito dentro do teu relacionamento? E lá em Eclesiastes diz bem assim, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando eu vou falar de propósito dentro do relacionamento, eu gosto de pontuar esse versículo, porque aqui ele nos dá um despertar sobre um homem sozinho. Quando a palavra fala de homem, ela está falando homem e mulheres também. Então, quando eu estou sozinha, eu fico mais vulnerável, entende? Mas quando eu estou com uma outra pessoa, eu pego mais resistência, eu tenho mais resistência. E aqui, quando a palavra diz cordão de 3 dobras, ela está dizendo a esposa, o esposo e Deus. Então, nós precisamos ter esse cordão. E esse cordão, quando ele é fortalecido dessa forma, não tem quem para, não tem quem derruba, não tem quem impede o fluir de Deus dentro do relacionamento. E o propósito, quando Deus ele te propõe esse propósito, não é só para você. Esse propósito é para você e a sua família. Então eu quero descobrir qual é o meu propósito, como eu descobri o meu propósito. Nós, não só eu, mas como você tem essa dúvida, eu já tive essa dúvida, mas hoje eu já consigo saber qual é o meu propósito, eu já consigo saber o que eu vim fazer nessa terra. O meu propósito é ajudar pessoas, o meu propósito é despertar pessoas. Mas antes, eu também estava desse outro lado, na dúvida, na insegurança, sem saber qual seria o meu propósito. E o propósito da família é estar junto, é ter a intimidade, é estar junto comemorando, é projetar a sua vida a dois, não separadamente, mais a dois, é comemorar junto, é orar junto, é clamar junto. Eu sempre digo para o meu esposo: se eu e você estivermos juntos, orando por uma mesma coisa, é óbvio que a gente vai conseguir realizar muito mais rápido do que a mulher está pedindo para Deus uma situação, o marido pedindo outra e ambos distantes, cada um no seu tempo. Vai conseguir? Consegue, mas vai demorar mais. Mas se a família estiver junto no mesmo propósito, em oração, em busca constante, então vai ser muito mais rápido, porque aí você vai trazer esse cordão de 3 dobras para dentro do seu relacionamento e acompanhado com os seus filhos, com o seu cônjuge, para buscar o mesmo propósito. Eu sempre digo que o casamento, ele é um barco aonde está o piloto, e o piloto ele tem que ser Deus. Se esse piloto desse barco não for Deus, esse barco ele vai afundar. Então, quando eu coloco Deus como piloto da minha vida, é óbvio que esse barco ele não vai afundar, ele não vai ser interrompido nas distração, nas frustração,
no desespero, né, que a gente se depara com situação difícil e começa a se desesperar, então esse barco ele não vai se perder, porque o piloto dele é Deus. O projeto de Deus nessa terra se chama família. Então nós precisamos cuidar desse bem precioso que o Senhor nos deu, que se chama família. Então quando eu olho que o meu propósito aqui na terra é servir, que o Senhor nos disse que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e eu só consigo fazer isso quando eu me conheço, quando eu me amo o suficiente. Então, quando eu entendi que para mim descobrir qual era o meu propósito, eu tinha que primeiro me conhecer, então ficou mais fácil. Aí eu parei de olhar para as pessoas, parei de olhar para as situações, parei de frequentar alguns ambientes, parei de me comunicar com algumas pessoas, eu me recolhi. Por quê? Porque eu estava num processo de limpeza. Então nós precisamos entender que quando eu quero me conhecer, eu preciso me distanciar das distrações para mim me conhecer, para que eu possa entender quem sou eu, para que eu possa entender o que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer. E se eu ficar me distraindo, eu não vou conseguir descobrir quem eu sou. E se eu não descubro quem eu sou, eu também não vou conseguir realizar o meu propósito, porque esse fluir vai estar travado. É como se fosse um rio. Nós temos um rio de água viva dentro de nós. Mas esse rio ele está poluído. E quais são essas poluições? No decorrer da sua vida, quando você nasce, as pessoas vão jogando os lixos delas em você. E isso vai entrando dentro desse rio. Imagina um rio onde todos os dias você joga lixo dentro desse rio. Mas esse rio ele tem uma correnteza muito boa. Entende? Você joga um lixo pequeno hoje, porém essa correnteza ela leva. Só que amanhã você joga um lixo maior, a correnteza já não consegue jogar aquilo fora e aquilo fica impedindo a correnteza passar. E aí vai passando o tempo, você vai só jogando lixo dentro desse rio. Vai chegar um dia, esse rio ele não vai conseguir mais ter essa correnteza, ele vai parar ali. E para que essa correnteza flui novamente, a gente vai ter que fazer a limpeza, tirar todo o lixo desse rio. E também tratar essa água, para que possa ser consumida a água desse rio. Não é assim que funciona? Então, no nosso emocional também não é diferente. Se eu estou poluída com as coisas, situações, ações, tanto física quanto verbal, das pessoas, penetrou dentro de mim, é óbvio que eu não vou conseguir saber quem eu sou, não vou conseguir realizar o meu propósito, porque cada um de nós, tanto eu quanto você, já nascemos com um propósito para poder cumprir nessa terra. Só que devido a essas situações no qual a gente se permitiu, a gente se distancia do nosso propósito. Então, se você quer descobrir qual é o seu propósito, você precisa desconectar de situações, você precisa ter um olhar, eu sempre digo, mais clínico, para você analisar o que está distanciando você, o que está distraindo você de fazer aquilo que o seu coração deseja. O propósito sempre vai queimar no seu coração. E eu sempre digo, o seu propósito, ele está escondido atrás da sua maior dor. Olha para você e veja qual é a sua maior dor que você sente. E aí você vai ver que atrás dessa dor está o seu propósito. Então, se você gostou desse conteúdo, se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal. E se você ainda não curtiu, curte e compartilha com a primeira pessoa que vem na sua mente para que esse canal cresça cada dia mais, porque todos os dias eu vou estar aqui trazendo conteúdo para você.
para que você possa ser despertado a olhar para você, a não mais se envolver com as distrações e sim buscar conhecer você, buscar viver o seu propósito, porque viver o propósito é satisfatório. É uma honra muito grande poder viver o propósito, poder realizar a vontade do Senhor nessa terra. E eu sei que no seu coração também queima esse desejo de viver verdadeiramente, de não viver mais empurrando com a barriga, como diz o ditado, viver fazendo só o básico do dia a dia, sem buscar um renovo, sem se descobrir, sem saber quem é você. Se você não saber quem é você, se você ouvir dizer quem sou eu e não saber qual é a resposta desse quem sou eu digo que é hora de você parar, é hora de você refletir, é hora de você desconectar, é hora de você recolher para você, parar de olhar fora, olhar para dentro e buscar esse quem é você. E quem é você quando ninguém está olhando? Você sabe responder? Então faça essa reflexão e através dessa reflexão você vai descobrir qual é o seu propósito.